preenchimento com referência relativa, fizemos uso da alça de preenchimento com referência absoluta e agora eu vou utilizar a alça de preenchimento para referências mistas, aquelas que têm uma parte relativa e a outra absoluta. Vamos fazer isso então como terceiro exemplo da alça de preenchimento com o uso das referências relativas, absolutas ou mistas. Então vamos para esse exemplo, olha lá, igual cifrão A1, referência mista, porque o cifrão A tem cifrão, é absoluto, e o 1 não tem cifrão, é relativo, mais B, cifrão 1. Aqui também é mista, porque a coluna B não tem cifrão, é relativa, e a linha 1 tem cifrão para ela, é absoluto. Esse é um exemplo de fórmula com referência mista. Nas referências mistas, quando tu arrastar, tu vai ter que observar. Primeiro, se eu for arrastar da célula C1 para C2, se for C1 para C2, não vai ter deslocamento de coluna, porque vai ser na mesma coluna C. Então, se eu arrastar da célula C1, arrastar até a célula C2, o que tem coluna permanece igual, mesmo que seja relativa. Observe, eu já sei que vai ficar igual o que tem cifrão. Então, cifrão A, quando eu arrastar aqui para baixo, vai continuar cifrão A. E o cifrão 1, quando eu arrastar para baixo, vai continuar cifrão 1. Então, eu sei que vai ser cifrão A e sei que vai ser cifrão 1, porque aquilo que tem cifrão fica igual. Então, cifrão A e cifrão 1, sei que não vai alterar. Mas aqui, ó, esse 1 é relativo e eu vou deslocar uma linha. Então, esse 1, já que é relativo, quando eu deslocar uma linha, aqui embaixo vai ter que virar linha 2. Aqui, linha 1, quando eu arrastar para baixo, vai virar linha 2. E esse outro 1 aqui, ele é absoluto. Quando eu arrastar para baixo, ele vai ter que continuar cifrão 1. Então, só esse 1 aqui que é relativo, como eu vou deslocar uma linha, que vai ter que virar 2. Esse 1 aqui que é absoluto, vai ter que permanecer 1. Como eu não vou ter deslocamento de coluna, nesse caso, cifrão A permanece igual porque é absoluto, e esse cifrão B também vai permanecer igual, porque só se eu deslocasse para essa coluna, o B viraria C. Mas como eu vou deslocar só uma linha, B vai continuar sendo B, porque não vai ter deslocamento de coluna, eu vou estar na mesma coluna. Então como é que vai ficar a minha fórmula? Vai ficar cifrão A, porque é absoluto, o 1, quando desloca uma linha, vai virar linha 2, o B não teve deslocamento de coluna, vai continuar a coluna B, e o cifrão 1 é absoluto, tem cifrão, vai permanecer cifrão 1. Então tem que ficar cifrão A2 mais B cifrão 1. Vamos observar na prática, ó, deu 3, eu vou clicar na alça de preenchimento e arrastar para baixo, observa, e o valor deu 12, deu 12. Em que fórmula apareceu? Cifrão A, o 1 ali virou 2, porque deslocou uma linha, o B permaneceu igual, porque nós estamos na mesma coluna, o B só viraria C se tu tivesse arrastado para essa coluna, e o cifrão 1 permaneceu igual porque tem cifrão e é absoluto. Então, nesse caso, eu tive A2 que vale 10 mais B1 que vale 2, a resposta foi 12 quando eu arrastei a alça de preenchimento. Então, fórmulas com referências mistas, tem uma parte que eu já sei que fica igual, o que tem cifrão, tipo cifrão A, cifrão 1, ia ficar igual. Agora, tem uma outra parte que pode ou não alterar, que é a parte relativa, aquela que não tem cifrão. Se tiver deslocamento, nesse caso tinha deslocamento de linha, a linha relativa modificou. Se não houver deslocamento, nesse caso era na mesma coluna, a coluna B, embora seja relativa, não tenha cifrão, permaneceu coluna B. Porque é isso. Fórmulas com referências relativas, a parte absoluta não se altera. E a parte relativa vai ter alteração se houver deslocamento de coluna ou linha. Porque se não houver deslocamento de coluna ou linha, ela permanece igual. Vamos fazer um outro teste então ainda com essa referência mista. Quer ver? Ó? Vamos fazer um testezinho aqui. Eu tenho esta fórmula, cifrão A1 mais B cifrão 1. Agora eu vou clicar na alça de preenchimento e vou arrastar para a célula D1. Observa, de C1 eu vou arrastar para D1. Então quer dizer que eu vou continuar na mesma linha 1, não vou ter deslocamento de linha, mas vou mudar da coluna C para a coluna D. Nesse caso, primeiro, o que tem cifrão não se altera, que é a parte absoluta. Então aqui cifrão A vai permanecer cifrão A, aqui cifrão 1 vai permanecer cifrão 1, porque aquilo que tem cifrão fica igual, é a parte absoluta das referências mistas. O que tem cifrão fica igual. Agora, o que não tem cifrão é a parte relativa.
que só altera se houver deslocamento de coluna ou linha. Então, nesse caso, é a linha 1. Mas como eu vou da C1 para D1, eu vou ficar na mesma linha. Então, essa linha 1, mesmo sendo relativa, aqui vai continuar a linha 1, porque eu vou continuar na mesma linha. Agora, esta coluna B, como eu vou ter um deslocamento de coluna, essa coluna B sendo relativa tem que virar coluna C. Então, vai ter que ficar cifrão A, porque o cifrão é absoluto, congela. Esse 1, mesmo relativo, vai continuar sendo 1, então vai ficar cifrão A1, mais esse B com deslocamento de coluna vai virar C, então vai ficar mais C, cifrão 1, porque o que tem cifrão fica igual. Vamos testar se vai ficar de fato cifrão A1 mais C, cifrão 1. Vamos testar? Dei Enter, e agora eu vou clicar na alça de preenchimento e vou arrastar para cá. Acompanha, cliquei com o botão esquerdo do mouse na alça de preenchimento e arrastei para cá. E aí virou 4. Vamos ver se ficou o que eu tinha dito, ó. Cifrão A1 mais B, cifrão 1. Quando eu arrastei a alça de preenchimento para o lado, ficou cifrão A1. Porque cifrão A ficou igual. O 1 ficou igual porque é relativo, mas não teve deslocamento de linha. O C era B aqui, B virou C, porque eu tive um deslocamento de coluna. Eu fui desta coluna para esta coluna. Então, coluna B com um deslocamento de coluna virou coluna C. E o cifrão 1 aqui era cifrão 1. Quando tem cifrão é absoluto, congela, fica igual, aqui continuou cifrão 1. E aí A1 mais C1 foi 1 mais 3, e 1 mais 3, o resultado que apareceu foi 4. Então acabamos de mostrar aí como funcionam as referências relativas, absolutas ou mistas dentro das planilhas, tanto com o comando copiar e colar, como também com o uso da alça de preenchimento. Certo, pessoal? Esse é o assunto, então, das referências relativas e absolutas. Até a próxima aula. Bons estudos!